Olá a todos, que a paz do nosso Deus possa reinar no seu coração e também nos seus pensamentos. Bispo Roberto Rosa falando, e hoje eu estou aqui para tirar algumas dúvidas de alguns evangélicos, de alguns cristãos que me perguntaram o que pode e o que não pode fazer na Sexta-feira da Paixão, ou mais popularmente chamada de Sexta-feira Santa. Na capa do nosso vídeo eu coloquei o que não pode fazer na Sexta-feira da Paixão. Então eu vou primeiro aqui falar uma experiência minha. Quando eu era criança, quando eu tinha ali meus 7, 8, 9 anos de idade, e isso lá no final dos anos 70, no começo dos anos 80, nós seguíamos uma religiosidade. Na Semana Santa, por exemplo, nós seguimos à risca o que os meus avós e o que os meus pais me ensinaram, que principalmente na Sexta-feira da Paixão ou na Sexta-feira Santa, nós não podíamos fazer absolutamente nada. Não podíamos, por exemplo, pegar uma vassoura para varrer uma casa, porque eles diziam que era pecado. Nós não podíamos comer carne, e até hoje muitas pessoas ainda cultuam essa tradição de não poder comer carne. Não podíamos, por exemplo, ir jogar bola com os coleguinhas, porque Sexta-feira da Paixão sempre foi feriado. Não podíamos brincar, pelo contrário, nós tínhamos que ficar presos dentro da casa o dia todo, e naquela época passava-se nas televisões os filmes falando de Jesus, falando da morte, da crucificação, falando do domingo da Páscoa, e nós tínhamos que ficar ali sentados o dia todo assistindo esses filmes sem ao menos lavar a louça de casa. Era proibido lavar a louça, era proibido varrer a casa, era proibido sair para a rua, era proibido fazer algum tipo de comemoração, era proibido ir para a festa, ou seja, era um dia, entre aspas, que nós tínhamos como um dia de trevas, era um dia melancólico, era um dia pesado. Claro, tudo isso era uma tradição religiosa, era uma tradição católica. Nós não conhecíamos Jesus, não conhecíamos ainda o Evangelho, e nós seguíamos esta tradição à risca. Existe até uma situação que aconteceu na época em que um amigo meu, um coleguinha meu, que tinha aí os seus 8, 9 anos também, na Sexta-feira Santa, ele saiu de casa e subiu um pé de ingá. A árvore de ingá é uma árvore muito alta, muito grande, e ele subiu aí praticamente seus 10 metros de altura. E lá em cima quebrou-se o galho na qual ele estava em pé pegando ingá. E ele, infelizmente, caiu dessa altura, bateu a cabeça no meio-fio, e ali ele acabou morrendo, ele acabou falecendo, trazendo ainda muito mais medo, muito mais temor, para que nós não pudéssemos mais sair de jeito nenhum na Sexta-feira Santa. Alguns até comentaram que ele morreu porque ele foi rebelde, ele foi desobediente, e Deus o castigou por ele estar na Sexta-feira Santa apanhando ingá. Para nós que somos cristãos, para nós que somos evangélicos, isso aí é algo que ficou para trás, é algo que ficou no passado, pois hoje Jesus ele quer que venhamos relembrar a Sexta-feira da Paixão, a Sexta-feira Santa, não apenas no lado físico, no lado carnal, mas principalmente no seu lado espiritual. É inegável que a Sexta-feira da Paixão, a Sexta-feira Santa, é um dia muito importante no mundo todo para aqueles que creem que o nosso Senhor Jesus é o Filho de Deus, que ele veio a esse mundo e deu a sua vida lá na cruz do Calvário para nos salvar, para nos perdoar de todos os nossos pecados, porque muitas pessoas elas nem sabem o significado da cruz. O porquê que Jesus foi crucificado ali na cruz do Calvário? Pois ali ele se tornou maldição em nosso favor. No momento em que ele estava ali crucificado naquela cruz,
que ele estava ali todo machucado, sangrando, sentindo dores pelo seu corpo, ali ele estava carregando o seu pecado, o meu pecado. Ele estava carregando a sua condenação, a minha condenação. Ali na cruz do Calvário ele se tornou maldição para nos perdoar. Ora, o que não pode fazer na Sexta-feira Santa? Você não pode se esquecer que Jesus, ele é o Filho de Deus e que ele morreu na cruz em seu favor. O que você não pode fazer na Sexta-feira Santa? Deixar esse dia passar batido sem que você tenha uma única lembrança de que ele morreu por você para te perdoar, para te salvar. O que não pode fazer na Sexta-feira Santa é você não crer que Jesus é o Filho de Deus, porque muitas pessoas não creem que Jesus é o Messias, que ele veio a esse mundo como Filho de Deus para nos guiar, para nos orientar a respeito da salvação e da vida eterna. Para nós cristãos, o que pode fazer na Sexta-feira Santa? Você pode passear com a sua família, você pode sim comer carne vermelha, seja assada, seja cozida, seja frita. Você pode fazer a refeição que você quiser fazer. Se você, é claro, por tradição, quiser fazer um jejum nesse dia, não é proibido. A Bíblia não proíbe isso. É apenas um símbolo ou apenas uma comemoração na Sexta-feira Santa. Você pode jogar o seu futebol, você pode sim sair para poder, por exemplo, levar a sua família para a praia, até porque é um dia de feriado e você pode fazer tudo isso. O que você não pode fazer é deixar de aceitar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Vejamos o que diz a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Como diz esse versículo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, o seu unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Infelizmente, muitas pessoas todos os dias têm morrido e têm perdido a salvação, têm perdido as suas almas e irão perecer eternamente longe de Cristo, longe da morada com Deus, porque não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. As pessoas hoje em dia, elas perdem a salvação, elas perdem o direito de morar com Deus, não porque elas não creem em Jesus, não porque elas não aceitam Ele como Senhor e Salvador, mas porque elas não querem o perdão de Jesus Cristo. Você tem que entender que para você aceitar Ele como seu Senhor e Salvador, assumi-lo como o único e verdadeiro Deus da sua vida, você tem que se colocar como uma pessoa pecadora, entender e colocar dentro de você e dizer o seguinte: eu sou falha. Eu peco no falar, peco no pensar, peco no agir, peco de dia, peco de noite, eu peco o dia todo, eu peco o mês todo e eu preciso do perdão do meu Senhor Jesus. No dia que você assumir que é falho, que é pecador e confessar a Ele os seus pecados, Ele vai te perdoar. E após você sendo perdoado, você vai ser um novo homem, uma nova mulher, porque aquele que confessa os seus pecados e ele se conserta desses erros, se torna então um filho ou uma filha de Deus. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui agora, ative o sininho, coloca todas para você não perder nenhum conteúdo, nenhuma oração, nenhum vídeo que nós postamos aqui diariamente. Pega esse vídeo, compartilha ele com mais 7 pessoas para formarmos uma corrente de bênção para todos nós. No 7º compartilhamento, Deus ele estará realizando uma grande bênção, um grande milagre na sua vida. Você crê? Escreva aqui nos comentários, eu creio. Que Deus abençoe você, sua casa, seu lar, sua família. Graça e paz a todos e até a próxima.